Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória de São Pio X, Papa, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há duas mensagens interessantes nesse trecho do Evangelho. A primeira delas se refere à função que muitas vezes não corresponde às ações. Quer dizer, a falta de coerência daquilo que se ensina para aquilo que se faz. Isso vale para todo cristão, para todo mundo que às vezes fala verdades, às vezes pronuncia palavras sábias e palavras da Escritura, mas que a sua vida não corresponde ao que fala. Isto vale muito para quem, como eu, tem função de pregar a religião. Num certo sentido, é claro que a gente não é perfeito, que a gente nunca prega exatamente tudo que a gente vive, ou melhor, que a gente não vive tudo que a gente prega, não porque a gente não queira, mas porque nós somos limitados. É claro que eu falo de amor ao próximo, e eu procuro viver esse amor, mas falho muito. Vou deixar de pregar? Não. Vou continuar pregando e vou continuar me esforçando. Mas o problema é quando começa a existir um abismo entre o que se fala e o que se diz. Falam e não fazem. É quando a gente vive desassociando o discurso e a pregação da vida. Certa vez, um padre num retiro disse uma coisa que eu gravei muito e que me ajuda. A gente sempre deve pregar aquilo em que a gente acredita de verdade e que a gente se esforça para viver. E tendo a consciência de que a gente não vive perfeitamente, isso nos ajuda a pregar com mais humildade, não como quem está julgando as pessoas ao pregar, mas como quem está testemunhando. É o que eu procuro viver. Estou, então, convidando os outros, como eu, que acreditam na mesma coisa, a também viver. Então, eu prego para os outros e para mim mesmo também. Jesus fala dos fariseus e diz que eles deixaram criar este abismo entre a pregação, o ensino e a vivência.
E é interessante como Jesus deixa muito bem clara a diferença das coisas. O que eles pregam está certo. Façam o que eles falam, o que eles pregam. Mas a incoerência deles. Não copie a incoerência deles. Às vezes alguma pessoa diz assim: eu não vou na igreja porque as pessoas que estão lá não vivem o que dizem. Com todo o respeito. Por que não vai à igreja e vive o que aprende lá? E em vez de depender apenas do testemunho do outro, você não vai e não dá a sua contribuição, dando o seu testemunho. Será melhor para todos. Então Jesus diz: não abandone a religião, porque os fariseus falam e não fazem. Aproveitem o que eles falam. E vendo a incoerência deles, não caiam no mesmo erro. Em vez da gente ficar encontrando desculpas para a gente não seguir a religião de verdade por causa dos outros, a gente pode seguir de verdade a religião por causa de Deus e a gente pode ajudar a religião a ser melhor. Esta é a primeira mensagem que vejo. A segunda é sobre a ostentação. A ostentação da fé, da religião, da pregação. Eles gostam de ser cumprimentados, gostam dos primeiros lugares, gostam de externamente mostrar a sua religião. Também hoje se faz muito isso. Não que as pessoas não tenham direito de se apresentar como desejam. Claro, podem usar uma cruz, podem usar véu, podem usar batina, podem fazer o que quiserem. Cada um é livre para isso. Mas tomar um cuidado para que esta apresentação externa não seja vazia. Tomar cuidado para que as preocupações com esta apresentação externa não seja a maior preocupação. Essas coisas são importantes também, têm o seu lugar. Mas o seu lugar é um lugar muito determinado, não é o primeiro. De que adiantaria, só para dar um exemplo da minha condição, de que adiantaria como padre eu me vestir do modo mais solene, mais tradicional, por exemplo, estar com um cigarro na mão, dando mau exemplo para as crianças, para os jovens. Seria preferível, então, que eu até não me apresentasse tão publicamente assim. Isso é só para dar um exemplo extremo de que adianta eu me apresentar externamente se aquilo for apenas externo. E hoje, esta mensagem eu acho que é muito atual, porque hoje nós vivemos num mundo de ostentação, onde as pessoas não se contentam em ser e nem mesmo em ter. As pessoas têm que mostrar. E às vezes mostram o que não têm, o que não são. Há um lugar que é uma verdadeira armadilha para isso, que é a internet, as redes sociais, a preocupação de fazer parecer que a gente é aquilo que a gente gostaria de ser, mas não é. A ideia de que quem aparece ali ostentando um saber, uma inteligência, uma liberdade, uma felicidade, está apresentando uma verdade. Nem sempre. Nem sempre. São meios extraordinários e muito úteis, mas nem sempre são bem usados. Como a religião é um instrumento maravilhoso e útil, mas nem sempre é bem utilizada também. Rezemos. Ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulastes o Papa São Pio X de sabedoria divina e coragem apostólica,
fazei-nos alcançar o prêmio eterno, dóceis às suas instruções e seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.